Olá, estamos aqui com mais um programa Livre Arbítrio. Hoje o nosso entrevistado, Dr. Sérgio Rios, delegado do DHPP, falará sobre a responsabilidade penal dos árbitros. O árbitro é um juiz de fato e de direito e, como tal, ele tem a sua responsabilidade tanto quanto as dos juízes da Justiça Pública. Doutor Sérgio, um prazer recebê-lo. Obrigado. Gostaria que o senhor nos falasse sobre a questão da responsabilidade penal que envolve o árbitro. Bom, essa matéria, pelo enfoque, né, dado, não seria, na minha opinião, na minha humilde opinião, um enfoque na condição do funcionário público, né? A arbitragem, da forma como ela é estabelecida pelo nosso ordenamento jurídico, pela então lei sancionada em 96 pelo presidente Fernando Henrique, ela estabelece um critério, né, de solução dos conflitos de uma forma pacífica, evidente, até pela gênese da palavra arbitragem, e que efetivamente não será levado ao judiciário a solução pacífica desse conflito, né? Agora, toda essa sistemática, ela se faz numa seara extrajudicial, né? Uma seara extrajudicial. E dentro deste enfoque, né, desse enfoque da questão da responsabilidade penal do árbitro, se ele estaria revestido, né, de uma forma inequívoca da condição de funcionário público, há ainda divergências nesse sentido, na minha opinião, né? O Código Penal, no seu artigo 327, ele tem uma norma de cunho explicativo, né, no sentido de que qual o ente que se equipara ao funcionário público para efeitos de imputação dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública. Então ali existem alguns entes, entidade paraestatal, né, a título, ficar um exemplo assim mais tranquilo, né, para ser entendido, por exemplo, o marronzinho, o CT, né, o que trabalha na CT, ele é um funcionário selitista, ele não é funcionário público, ele é admitido pelas leis ordinárias da consolidação da lei da lei do trabalho, prestando um serviço público, né? Mas ele se encontra lá enquadrado, vamos assim dizer, dentro deste exemplo, dentro dessa norma prevista no artigo 327, parágrafos do Código Penal. O sistema da arbitragem, por sua vez, por ser recente, né, nosso código é de 1940. Exatamente. Então, cria essa dúvida. Nós não temos ainda a taxatividade de afirmarmos que ele é revestido dessa condição de funcionário público. A função é pública, a função é social, mas ainda, no meu modo de ver, aquela seara onde se desenvolve arbitragem, mediação, conciliação, tudo isso previsto, né, na lei de arbitragem, na minha opinião, ainda é uma atividade privada. Ela é revestida de um caractere privado. E continuando, Márcia, nesse sentido, a própria lei de arbitragem, ela estabelece que a arbitragem deve ser desenvolvida em questões de direito disponível, né? Então, se nós formos analisar a questão do direito disponível perante o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente voltado para a área penal, que é o tema em questão, quando a gente trata de direito disponível, nós temos que forçosamente nos reportar para a questão do direito patrimonial, né? Então, alguns direitos indisponíveis contemplados no direito penal, como o direito à vida, integridade física, e em muitos casos até o patrimônio, né, o caso de roubo, furto, são questões que não podem ser dirimidas dentro de um sistema de arbitragem, até porque a lei impede isso, né? Então, está caminhando, né? Está caminhando, e eu entendo, vamos dizer assim, eticamente eu entendo que a função é pública, é social, e dentro de um raciocínio lógico, deveria até ser mesmo uma responsabilidade penal, atribuindo a este ente, ao árbitro, aqueles crimes típicos, né,
do funcionário público. Eu gostaria, né, de interromper esse raciocínio justamente porque quando o artigo 18 da Lei de Arbitragem diz o árbitro é um juiz de fato e de direito, quando nós temos aí algumas câmaras de arbitragem já homologando rescisões trabalhistas e reconhecidas essas rescisões agora pelo Supremo Tribunal Federal, a ministra Eliana Calmon acabou por dar assim validade a essa homologação, porque são pessoas maiores, plenamente capazes, né? Então, quando eu tenho uma arbitragem mais no enfoque trabalhista e não só de bens patrimoniais disponíveis, mas nos indisponíveis, e esse árbitro acaba por homologar um acordo, como houveram casos aí, que por R$120 um tribunal homologou verbas trabalhistas. Não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem nada. É gritante a fraude, né? Então, nesse caso, ele estando equiparado a um juiz, ele não deveria sofrer as sanções que um juiz sofrerá caso faça esse julgamento absurdo sobre bens indisponíveis, que ele não poderia fazer. Ele, com certeza, ele foi tendencioso para a empresa. Essa tipificação com relação ao crime próprio de funcionário público é uma questão que é pertinente, né? Também, né, nessa linha de raciocínio. E porque a condição dele é pública, né? A condição dele é pública. Agora, não seria uma matéria, vamos dizer assim, pacífica, né? Mas é admissível, é uma matéria admissível. Agora, a conduta adotada pelo árbitro na mediação ou na arbitragem ou na conciliação, se efetivamente uma conduta, né, imbuída de dolo e que veio a causar lesão a qualquer das partes, né, evidentemente ele vai ser punido criminalmente. E também tem a responsabilidade civil que lhe recairá sobre seus atos. Agora, toda essa movimentação da máquina judiciária ou do jus persequendi estatal tem que ser provocado, né? Então, a parte lesionada, a parte que efetivamente veio a sofrer a lesão com essa conduta, né, terá que acionar o jus persequendi estatal através dos meios legais, né, cabíveis, né, que seria denúncia a uma delegacia de polícia, instauração de inquérito, movimentação do Ministério Público posteriormente, com a denúncia propriamente dita em juízo, com o recebimento da denúncia pelo juiz, aí se desenvolverá o processo, objetivando a punição. Seria apurada se efetivamente houve o crime, né, alegado, e havendo o crime, então, aí sim, a parte pública, quer dizer, o Estado, contra a pessoa que cometeu o crime, mas sem isso dúvida, a partir da denúncia da pessoa que se sentiu prejudicada. A condição sine qua non, né? A lesão, aquele ato, no caso aí do árbitro, né? O árbitro cometeu uma conduta que veio a gerar uma lesão, um dano patrimonial passível aí sim de responsabilidade civil e criminal sem nenhum problema. Fica lá só a dúvida com relação, responsabilidade, um crime típico de funcionário público ou é um crime típico de um particular? Essa discussão ainda acredito que vai perdurar ainda, mas né? Que há responsabilidade criminal e civil sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Certo. E aí nessa mesma linha de raciocínio, né, da questão do crime, né, seria até mais fácil para o público em geral, em se socorrendo da arbitragem, acho que ele estaria mais tranquilo para procurar a solução do problema ou acusar de um crime um árbitro do que um juiz na justiça pública. Porque a pessoa vai se sentir um pouco mais à vontade achando que ele está falando com alguém como ele, com menos medo de acusar de crime do que nós vemos hoje, que até você chegar num juiz público, as questões são muito complicadas, as pessoas têm medo. Efetivamente tem medo. Enquanto que com o árbitro eu acho que isso seria mais fácil, né? Tecnicamente seria, né? Porque o judiciário tem toda aquela liturgia ainda, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Aquela liturgia, então aquela ideia que já vem de anos, de um certo afastamento. Se bem que a gente percebe que o judiciário vem tentando diminuir essa distância, né?
até com a lei 9099/95, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. A intenção é exatamente essa: celeridade nas decisões judiciais e aproximar, né, aquela questão, aquele ilícito, seja civil ou penal, de menor potencial ofensivo, aproximar do judiciário numa resposta mais célere e mais rápida. Quer dizer, a gente poderia, né, levar então o árbitro para a Lei 9.099, seria uma possibilidade. Eu acho que é muito próximo, né? Porque existe os juizados de conciliação dentro da Lei 9099, que é exercido pelo juiz, né? Mas ainda mesmo nesse caso, estamos já na esfera do Poder Judiciário, que, na minha opinião, ele tem que ser, vamos dizer assim, o Poder Judiciário teria que, na realidade, se preocupar com os casos graves. A tendência, o correto, né, no meu modo de ver, é você estimular essa atividade do juízo arbitral em esfera extrajudicial, né, para as questões mais, vamos dizer assim, mais tranquilas, não tão graves assim, e deixar o judiciário efetivamente para as questões mais complexas, mais graves, né, e que exige um poder coercitivo maior por força do Estado. Mais pela questão do poder coercitivo. Exatamente. Porque às vezes o juiz ele não tem tanta capacidade para resolver a questão quanto o árbitro, porque o árbitro é o especialista do assunto. Ele até teria uma maior capacidade, isso sem nenhum demérito aos juízes que tanto estudam para galgar o cargo que ocupam, né? De qualquer maneira, eu agradeço a sua participação, eu achei que foi muito pertinente, muito brilhante, muito esclarecedora, e espero poder contar com o senhor em algum outro programa. Muito obrigado. Sempre às ordens aqui. Obrigado, Marcia. Temos agora como entrevistado Dr. Reinaldo Françoso Cardoso. Ele é presidente do 4º Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, advogado criminalista, e vai nos falar sobre a questão de ética na arbitragem. Dr. Reinaldo, um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da ética dos árbitros, uma vez que os árbitros estão equiparados aos juízes. O que o senhor pode nos falar sobre o assunto? Preliminarmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, sinto-me lisonjeado e um prazer enorme poder contribuir, colaborar com você, velha amiga, e com esse programa salutar. Mas a ética, falando da ética, a ética voltada à advocacia, voltada à arbitragem, hoje ética é a palavra do momento, é a questão do momento. Ética, moral, é a palavra do momento, é o dito popular. Ética na política, e isto tem se falado e propugnado em todas as áreas, e em nenhuma delas, lamentavelmente, a gente vê com uma alta aplicação. E quando afasta-se da ética, nós estamos resvalando, nós estamos invadindo o ilícito, nós estamos invadindo o crime.
estamos invadindo o crime. Assim o é na advocacia, onde o tribunal nunca trabalhou tanto, o tribunal da OAB, nunca trabalhamos tanto em punir maus profissionais. E na arbitragem, o árbitro, que necessariamente não precisa ser advogado e tampouco juiz, mas precisa ser ético. Precisa ser ético, porque ele vai fazer as vezes de um julgador. Então ele precisa ter exatamente o simbolismo, ele precisa ter a magnitude de um magistrado. Ele precisa ter a sabedoria, a ponderação, o equilíbrio, porque a aplicação de justiça nada mais é do que bom senso. E a arbitragem é a situação do momento, é o feeling, é o know-how que nós temos que aplicar no Brasil, porque é uma justiça rápida. E justiça, eu só posso falar em justiça quando eu falar em justiça rápida. Dar a cada um o que é seu, como dizia Justiniano. Eu só posso dar a cada um o que é seu e sentir-me efetivamente constrangido e obrigado a cumprir alguma coisa se eu pratiquei o ilícito, se eu deixei de cumprir uma cláusula contratual e eu tenho o respaldo imediato. Se eu caio no judiciário, por exemplo, na nossa área, na minha área, no crime, hoje, lendo o jornal hoje, vejo que uma presa com direito à liberdade, ela morreu dentro da penitenciária feminina. Por quê? Porque o poder judiciário está parado. É um poder, sem dinheiro, é um poder que há 90 dias esteve paralisado. Agora, quem vai indenizar a vida desta presa? Ela, segundo notícia, ela estaria condenada a 7 anos e já teria cumprido 5. Estava com direito a uma liberdade e o judiciário sobrecarregado, esta senhora, esta moça, essa jovem, faleceu dentro da penitenciária feminina. Então, precisamos aplicar a arbitragem. Nós temos hoje já um grande avanço com a Lei 9.099, depois a Lei Federal, que aumentou a pena para 2 anos. Isto nós precisamos enaltecer, a gente precisa movimentar. E precisamos fazer isso na arbitragem. Na arbitragem, só que com muita cautela, com muita ética, para que o árbitro, que não é juiz, não precisa sê-lo, não é advogado, não precisa sê-lo, então ele precisa ter um equilíbrio, ele precisa ter uma ponderação muito forte, muito acentuada. E com isto, ele precisa ser ético, excessivamente ético, para não se envolver com esta ou com aquela questão, para não envolver-se emocionalmente, Exatamente, como operador do direito, né? Porque às vezes a pessoa, não sendo operadora do direito, pode chocar-se com a miserabilidade da pessoa, né? Uma reclamação trabalhista, um descumprimento de um contrato. O profissional não operador do direito, ele, como árbitro, ele pode, e sendo uma das partes mais ator do que o outro, ele pode ser envolvido. exatamente. Aproveitando essa questão, então seria de muito bom tom a criação de um código de ética para árbitros, né? Que ele não existe ainda hoje, mas à vista dos códigos de ética das diversas profissões, do CRM, ou do Conselho de Odontologia, que a gente tem visto, Jornalista. do jornalista, eles são muito reduzidos. Um dos códigos mais aperfeiçoados realmente é o Código de Ética da OAB, que ele prevê mesmo diversas situações, punições, grau de punição, né? Então, eu entendo que seria interessante, eu gostaria da sua opinião, da criação de um código de ética para árbitros, mas com a participação da OAB, uma vez que a arbitragem é uma justiça privada. Então, nós não podemos fugir da ordem dos advogados, afastar a OAB, porque ela, de qualquer maneira, tratando-se de justiça, é a primeira que tem que dar a sua opinião, o seu parecer. O que o senhor entende sobre isso? Eu acho isso condição sine qua non. Eu diria mais que quando foi promulgada a lei da arbitragem, se competência houvesse dos nossos legisladores, é que falta-lhes competência e igualmente aos seus assessores, já deveria, quando promulgada a lei, o legislador ordinário já deveria ter ditado um quadro de normas a ser seguido. Já
que isto não foi obedecido, isso não foi criado, compete a nós outros profissionais do direito e quem milita e quem participa efetivamente da arbitragem, profissionais, advogados, advogadas, militantes, eu acho que isso é de condição primeiríssima. Antes de colocar em execução a arbitragem, eu preciso ter um código de ética. Eu não posso punir alguém se não houver uma lei anterior que defina aquele fato como crime. Exatamente. Eu não posso esperar praticar um árbitro praticar uma ilegalidade, porque se ele o fizer, eu não terei como aplicá-lo. Eu não terei como punir. Se houver a denúncia, se não houver, isso vai ficar numa esfera fechada. Vai ficar numa esfera fechada, porque como eu vou punir, por exemplo, como que eu vou punir alguém por um crime de linchamento no Código Penal, se eu não tenho o Código de Linchamento? Exatamente. Não existe crime de linchamento. Né? Isso não é um fato atípico. Ora, se o árbitro pratica um deslize no seu julgar, ainda que haja a denúncia, eu não tenho como tipificar essa conduta ilícita dele. Então é condição já para amanhã a edição de um código de ética. E claro, falando no mundo jurídico, nós não poderemos nunca afastar a Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Isso é uma questão, inclusive, tratada hoje pelo presidente atual da OAB, o doutor Luiz Flávio Borges Durso, que ele é uma pessoa que é favorável à arbitragem, mas desde que seja obrigatória a presença de um advogado, porque somente o advogado vai fazer cumprir, no mínimo, se não a justiça, mas a lei. Né? Evitar essa emoção do árbitro, que pode não ser um conhecedor da lei, e acabar sendo iludido por uma das partes. Então, nesse ponto, eu acho que a OAB está caminhando para um trabalho brilhante de emendar a lei de arbitragem, obrigando a presença do advogado, e aí, obrigando essa presença do advogado, sem sombra de dúvida, um código de ética a ser seguido com os rigores do Código de Ética hoje da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que é um momento oportuno, né? Um momento oportuno que o presidente Durso, jovem batonier, jovem presidente, de cabeça aberta, e numa palestra que nós participamos numa universidade, aqui em São Paulo, ele dizia que o advogado não pode ser advogado só de ação de despejo da Dona Maria. O advogado hoje tem um campo aberto, um campo enorme, operador do direito. Tem aquele que formou-se e fica sentado e eternamente será o advogado de despejo da Dona Maria. Mas nós temos hoje, por exemplo, nós temos a arbitragem, nós temos os crimes ambientais, nós temos muita coisa no mundo da advocacia, sempre valorizando a profissão. Então, penso eu que o professor Durso abraçaria com imenso prazer, talvez e com certeza até estaria nomeando uma comissão de grandes juristas até para colaborar com a doutora Márcia, formando, organizando esse código de ética e valorizando a profissão, porque eu não posso falar em justiça se eu falo desde os romanos, do tripé da justiça, onde eu tenho um juiz, um acusador e o defensor. Na arbitragem, embora seja particular, eu também devo ter o operador do direito, já que a justiça é uma justiça privada, uma justiça particular, e o árbitro necessariamente não precisa ser advogado no mundo do direito, então eu preciso ter alguém lá que possa ajustar esses detalhes. Muito bem, doutor Françoso. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, como sempre, abrilhantando onde o senhor participa, pelo seu grande conhecimento da ética dos advogados e com essa colaboração para o nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Como vocês puderam ver, o assunto arbitragem é muito vasto. Hoje tivemos a presença do Dr. Reinaldo Françoso, presidente do Conselho do 4º Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, Dr. Sérgio Rios, delegado do DHPP. Ambos trataram de assuntos ligados à ética e à parte penal, à responsabilidade penal dos árbitros. Foi mencionado o trabalho do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB de São Paulo, que desde já fica aqui o nosso convite público para que ele compareça ao nosso programa para nos abrilhantar com suas ideias modernas. Dúvidas sobre o nosso programa, estamos à disposição através do nosso e-mail produção@programalivrearbitrio.com.br ou através do telefone
3313-8652. Até o nosso próximo programa. Doutor Mussolini, o que o senhor poderia nos orientar sobre esse afastamento da arbitragem nessas questões em que estão envolvidos município, Estado e União? Como nós estamos falando para o público em aberto, eu vou tentar traduzir essa questão, ou as questões que estão envolvidas em torno dela, para usando termos mais acessíveis. Vamos falar agora sobre parceria público-privada. O Estado não tem efetivamente condições de fazer todos os investimentos que o poder público deveria fazer. Por isso, então, vai buscar na iniciativa privada parceria para poder fazer os investimentos, especialmente em infraestrutura. Eu gostaria que a senhora nos posicionasse sobre a utilização de arbitragem nos contratos onde envolvam músicos, produções artísticas. Eu sei que hoje contratos diversos são distorcidos, são interpretados de formas diversas. E a Câmara Arbitral, a arbitragem, ela é um meio solucionador, amigável, de uma forma mais rápida, mas que as partes têm que estar celebrando, tendo algo como amigável. Eu acho que a Câmara Arbitral, ela coíbe o cara que está mal intencionado, né? De alguma forma, porque o pessoal, o brasileiro parece que tem aquela coisa, especialidade em dar um nó, né? Você nunca está esperando.